Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de videoaulas sobre lógica de programação. No vídeo de hoje, falaremos sobre a estrutura de repetição for. A estrutura de repetição for ela é recomendada quando se sabe o número exato de vezes que o algoritmo deve ser repetido. De forma geral, a sintaxe do programa é a seguinte: for, abre parênteses, inicialização, condição e incremento, separados por ponto e vírgula, abre chaves, formando assim o seu bloco que deve ser repetido, e dentro dessas chaves você vai colocar os comandos que devem ser repetidos, certo? Inicialização. A inicialização é um comando de atribuição na nossa variável contadora, certo? Que aqui é dito como valor na variável de controle. A condição é a expressão lógica que vai determinar o momento que o nosso laço vai acabar. E o incremento e decremento, ele define como a variável de controle varia, então como o nosso contador varia a cada iteração, certo? Então vamos olhar os exemplos a seguir, certo? Então imagine o seguinte: eu quero esse primeiro laço. Então for, minha inicialização, minha variável de controle. É muito comum ser a variável i, certo? Então, i começando em 0, enquanto i for menor que 5 e mais mais. Imagine que eu quero fazer 5 iterações, certo? Então, o que vai imprimir, né? Porque o que eu coloquei dentro do meu bloco, né, de repetição? Um printf, certo? Então vai ficar imprimindo o valor da minha variável de controle. Então, no caso, vai ser o quê? O seguinte: imprime 0. Por quê? Porque a minha inicialização começou em 0. Então, na primeira vez que for entrar no bloco, ele vai ver: i recebe 0, começou com 0, beleza. E 0 é menor do que 5? É. Então, ele vai entrar printf %d, imprimiu 0. Quando ele chega no final do nosso bloco, no for, ele realiza o incremento ou decremento somente no final. Então, quando ele encerra aqui o bloco. Então, i mais mais, somou. Então, meu i virou 1. 1 é menor do que 5? É. Imprimiu, somou. E assim sucessivamente. Quando chega no 4, imprime o 4, soma mais um 5. 5 é igual a 5, então acabou o meu laço. Então, perceba que eu realizei 5 iterações. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Resulta em 5 iterações. Eu dei 5 printfs, certo? Mas perceba que foi de 0 até 4. Na minha condição, eu coloquei começou em 0, terminou, e a condição é i menor do que 5. Mas eu quero que imprima comece do 1, vai de 1 a 5. Então posso fazer i começa em 1, certo? Enquanto meu i é menor ou igual a 5, certo? Vai ter o mesmo efeito, né? Agora começando do 1. 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo efeito que eu disse vai ter as mesmas 5 iterações, mas o resultado final é diferente, que é o meu printf do meu contador. Então, ele vai começar imprimindo do 1. Existem, como já foi dito, em programação existem várias formas de fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu poderia fazer i começando em 1 e fazer enquanto i for menor do que 6. O resultado seria a mesma coisa. Sairia 1, 2, 3, 4 e 5. Seria a mesma coisa. Agora, um erro muito comum que acontece é este último aqui, que no caso está errado. No caso, como eu quero 5 iterações, for minha condição minha variável contadora iniciando em 0, e eu coloco como condição i menor ou igual a 5, certo? Isso faz com que o 0 seja impresso e o 5 também. Então perceba que aqui eu tenho 6 impressões.
certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu realizei 6 printfs. Portanto, eu tive 6 interações. Então é um detalhe que tem que tomar muito cuidado, certo? Que é a quantidade de interações que você quer e quais índices, né? Quais valores você quer que o seu contador assuma. Você quer que comece do 0 ou começando do 1, né? Vamos dizer assim, propriamente dito. Aconselho, por mais estranho que seja de primeiro momento, a se acostumar muito mais com essa primeira situação, começando em 0 e menor e a condição sendo apenas menor do que o número desejado. Então, e começando em 0 e menor do que 5, porque eu quero 5 iterações. Ah, eu quero 10 e menor que 10, certo? Não que essa de baixo, essa segunda opção, esteja errada, certo? Mas futuramente, por causa de outras estruturas que nós vamos trabalhar futuramente, é preferível utilizar esta versão, vamos dizer assim, né? Essa sintaxe. Agora nós vamos fazer 2 exemplos, né, com o laço de repetição for. Então aqui, ó, faça um programa que exiba a tabuada a partir do valor apresentado pelo usuário. Então, por exemplo, o usuário digitou 2. Eu quero que exiba na tela 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 3. Até 2 vezes 10 seja igual a 20. O primeiro passo de todo exercício é perceber que existe uma repetição e que vai ser necessário utilizar um laço de repetição. No caso, fica evidente que isso é uma repetição, porque é muito fácil olhar a nossa saída, como ele dá aqui. Perceba que é sempre a mesma coisa, 2 vezes o valor e o resultado, 2 vezes o próximo e o resultado. Então, é uma repetição, porque a conta é sempre a mesma, certo? O que muda é esse cara aqui, né, que consequentemente vai mudar o valor do meu resultado, certo? Então vai ter que usar laço. Então vamos ver aqui, eu já comecei o esqueleto, mas o laço eu deixei para fazer aqui durante o vídeo. Então, eu declarei as variáveis, x vai ser minha variável que eu vou ler do usuário, certo? E i vai ser minha variável controladora, certo? Meu contador. Então, declaração dessas 2 variáveis, leitura do parâmetro. Beleza. Daí nada de novo. Vamos fazer agora o nosso laço de repetição. For, né, que é o laço que a gente acabou de aprender. O meu i vai começar com quanto? A ideia é a seguinte, que eu faça 2 vezes 0 igual a 0, 2 vezes 1 igual a 2. Então, o meu laço também eu preciso fazer 10 vezes, né? No caso, a gente vai fazer 11, porque a gente quer que apareça o 0 e quer que apareça o 10. Então, consequentemente, serão 11 printfs. Então, eu vou fazer o quê? A multiplicação do número que eu ler pelo usuário pela iteração que eu estou no momento, certo? Então, eu quero que o meu i comece com 0, que o meu i, né, que essa minha repetição ocorra enquanto o i for menor ou igual a 10, porque eu quero que faça a multiplicação 2 vezes 0 e vá até 2 vezes 10, e que o meu i vá aumentando de 1 em 1, certo? E o que eu quero que apareça, né, no meu programa? Um printf da seguinte maneira. Vamos supor que o usuário digitou 2. Então, um número que o usuário digitou, o xzinho, que vai indicar a multiplicação, um outro número, que é qual iteração, então 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, então esse índice igual ao resultado da minha operação, correto? E como vai funcionar? Então, o primeiro número é o número que o usuário digitou, o segundo valor é o número da minha iteração, e o terceiro valor é a multiplicação desses 2 valores,
certo? X vezes Y. Então, se eu executar esse programa agora neste momento, vamos perceber o seguinte, ó, né? Digite o número para a tabuada. Então, vou usar o exemplo do 2. Esqueci do barra N, né? O barra N vai ficar bem mais fácil para leitura do nosso código. Então, 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente. Então, perceba que essa é a grande facilidade do laço de repetição. Imagine fazer esse programa na mão. 10 vezes é muito fácil. Agora, faça 100 vezes para a gente ver. Né? Imagine fazer isso na mão 100 vezes. Que horrível seria. Então, a tabuada do 5. 5 vezes 100, 500. Então, ele me deu aqui toda a tabuada. Certo? Então, essa é a facilidade de utilizar-se o laço de repetição. Agora, algumas coisas que nós poderíamos variar aqui. Por exemplo, uma coisa que eu posso fazer, ao declarar a variável aqui, int i recebe 0. E se eu quiser deixar em branco aqui minha inicialização, eu posso. O que eu tenho que ficar atento é que eu tenho que separar por ponto e vírgula. Certo? Eu tenho que ter o ponto e vírgula. Para ele saber que minha inicialização eu não coloquei nada. Certo? Minha condição está aqui, meu incremento está aqui. Ok. Posso fazer o que mais? Então, só para mostrar que continua funcionando, né? Então, 2. Meu programa executa da mesma maneira. Eu posso tirar o incremento daqui de dentro e colocar aqui para fora. Certo? Posso fazer isso? Posso. Então, 6. Certo? Agora, faz sentido? Este código, dessa forma, não traz tanta legibilidade. Né? Porque em questões de legibilidade, o for, né, a estrutura do for é para deixar as três coisas juntas. Condição, inicialização, condição e incremento e decremento. Juntas, certo? Então, por isso que é muito mais comum eu ver desta forma. Mas são coisas que eu posso fazer. Como também eu poderia agora fazer o seguinte. Em vez de i menor do que 10, i menor do que 11. Né? Opa, é isso. I menor do que 11. Também eu tenho o mesmo resultado. Certo? Então, assim, programação, nós temos várias formas de fazer a mesma coisa. Não é que esteja errado, nenhuma das formas está errada. O programa executa da mesma maneira, certo? Só que nós temos as boas práticas de programação e as questões de legibilidade. Então, por questões de legibilidade, é muito mais comum nós realizarmos, principalmente a questão da inicialização e do incremento, tudo no for. Também é importante falar que se tivéssemos outras variáveis, nós poderíamos mudar. Então, por exemplo, você coloca aqui, na inicialização, i recebe 0, x recebe 7, certo? Perceba que aqui, eu separei a inicialização, como eu passei 2 argumentos, por uma vírgula. E a separação entre inicialização, condição e incremento e decremento é por ponto e vírgula. E eu também poderia fazer a mesma coisa aqui no incremento. Se eu tivesse outra variável, poderia somá-la, subtrair, né, do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, nesse exemplo, independente do valor que o usuário digite, o meu x vai receber 7. Então, eu vou digitar 3, ele vai fazer a tabuada do 7, certo? Perceba que ele fez até 9, porque eu esqueci de me ater a esta restrição, né, que é i menor ou igual a 10. Mas é isso que eu queria mostrar, que o for também pode ter mais de um argumento dentro desses parâmetros de inicialização, condição e incremento ou decremento, certo? Para dar um exemplo, né, agora de decremento, nós podemos fazer o seguinte, vamos imprimir a tabuada ao contrário. Então, 2 vezes 10, 2 vezes 9, 2 vezes 8, como que seria? Então, o nosso i teria que começar em 10,
porque eu quero, né, que execute 2 vezes 10, 2 vezes 9. Eu vou fazer enquanto o meu i for maior ou igual a zero, certo? Porque agora o meu i ele vai decrementando, ele vai abaixando de valor, e a cada iteração o meu i vai diminuir 1, certo? Fazendo desta forma, eu exibo agora a minha tabuada ao contrário, certo? Então 2 vezes 10, 20, 2 vezes 9, 18. Então essa é a ideia de decremento, certo? Beleza. O segundo exemplo, né, do vídeo será o seguinte: faça um programa que leia 3 notas dos alunos e exiba a média. A quantidade de alunos será dada pelo usuário. Então a primeira pergunta, né, vai ser a seguinte: quantos alunos tem a classe, tem a sua turma, né, pensando no professor que vai utilizar esse programa. Ele vai digitar essa quantidade e a gente vai realizar essa questão das notas, das médias, a partir dessa quantidade. Então, como faríamos, né? Então, primeiro a gente precisa ter uma variável da quantidade para indicar a quantidade dos alunos e perguntar para o professor, né? Então, digite a quantidade de alunos. O professor vai digitar, então a gente vai ler um valor inteiro e armazenar esse valor na variável quantidade que eu acabei de criar. Beleza. Eu vou ter que, como todo laço de repetição, ter uma variável de controle. Então, eu vou fazer um for do meu i começando em 0 até que meu i seja menor do que quantidade, certo? E meu i vai aumentando de 1 em 1. Agora nós vamos ler 3 notas e exibir a média, certo? Notas são do tipo real, então float, N1, N2 e N3, certo? Então, printf, digite as 3 notas do aluno. Aqui eu quero fazer um a mais, né? Eu quero falar, digite a nota do aluno 1, do aluno 2, certo? Como que eu faço isso? Só exibo o valor do meu contador, certo? Já eu vou fazer uma alteração nessa linha, mas a gente já volta nessa linha. Então, eu vou ler lá as minhas 3 notas, certo? Então, %F, e armazeno cada uma delas em N1, N2 e N3, certo? No final eu vou printar o que? A média desse aluno. Então, printf média igual a %F, né? Porque média, afinal, é um valor real. E vai ser o que? A soma dessas 3 notas dividido por 3, certo? Vou colocar mais um parênteses aqui. E é isso, certo? No final aqui eu vou pular 2 linhas para melhorar a nossa leitura durante o código. Vamos lá. Então, digite a quantidade de alunos, certo? Eu tenho 3 alunos na minha turma. Então, digite as 3 notas do aluno 0. Perceba que fica estranho, né? Porque nós não contamos assim, aluno 0, aluno 1, aluno 2, né? Que é o que vai acontecer. Então, digite as 6 notas do aluno. Então, o aluno tirou 5, 6 e 7. Então, a média dele é 6. Agora digite a média do aluno 1. 10, 8 e 4. Média 7,33. Do aluno 2. 2, 3 e 10. Tirou 5. Certo? Então, assim, a única ressalva que eu tenho desse exercício é o seguinte. Porque fica estranho falar, digite a nota do aluno 0. Então, o que a gente vem aqui? Faz assim, exibe o valor de i mais 1. Mas isso não altera o valor da variável? Não, porque a gente não está atribuindo valor para a variável. A gente não está fazendo, né, que o i receba esse valor. Eu só quero que apresente o i mais 1. Mas eu não armazeno isso. Então, eu não altero
o valor da minha variável controladora. Então agora, ó, digite a quantidade de alunos. 2 alunos. Eu começo a partir do aluno 1, que tem mais sentido para nós, certo? Mas nada me impedia nesse exercício também de fazer o quê? De começar em 1, só que agora se eu quero fazer o número de vezes de quantidade, eu tenho que lembrar de colocar o igual aqui. E aí eu não preciso disso, certo? E agora sim vai dar o mesmo resultado, 3 alunos. Digite a nota do aluno 1, do aluno 2 e do aluno 3, 1.2, 3.9, 8.1, certo? Então, de novo, várias formas de fazer a mesma coisa. Sempre o que tem que ficar atento é essa condição, né? De perceber de quando você vai começar o seu contador, se vai começar do 0, se vai começar do 1, e aqui se vai ser menor ou menor igual, maior igual, certo? Então, essa é a principal questão. Mas este, basicamente, é o laço de repetição for, certo? Diante de tudo que foi apresentado, queria agradecer pela atenção e nos vemos na próxima.